A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por suas orações, por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero externar também os nossos sinceros agradecimentos, primeiro ao nosso bondoso Deus, pelo privilégio de podermos colaborar com a sua obra. Eu quero agradecer também ao nosso amado, querido pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, e a toda a equipe da Rede Brasil, pelo privilégio de poder estar participando dessa programação. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, através do nosso WhatsApp, que é o 994661010, e a você que tem enviado também a sua pergunta, a sua mensagem para nós. Muito obrigado por sua mensagem, muito obrigado por sua audiência, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, Os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores e, de forma mais específica, estudando o livro do profeta Jeremias. Lembramos aos nossos queridos telespectadores que nós gravamos também uma série de programas sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Nós estudamos os 12 livros denominados de profetas menores. E o que foi que fizemos naquela temporada? Nós estudamos a profecia, interpretamos dentro do seu contexto, levando em conta o público-alvo original, os destinatários, a quem se destinou aquela profecia. Agora, claro, na medida do possível, fazendo aplicação para nós, para a nossa geração. E assim estamos fazendo agora com os profetas maiores. Nós já gravamos uma série de programas sobre o livro de Isaías, comentamos diversos capítulos, várias profecias, vários textos de Isaías, e agora iniciamos o estudo do livro do profeta Jeremias. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre o seguinte tema. Primeiro, estudamos sobre o chamado de Jeremias, aquele chamado belíssimo, maravilhoso, que Jeremias disse: olha, eu não sei falar, eu sou uma criança, mas Deus disse que antes mesmo que ele fosse formado no ventre, Deus já o conhecia e deu às nações Jeremias como profeta. E estudamos também o amor de Deus e a rebelião do povo de Judá, esse tema maravilhoso, onde Deus demonstra o seu amor, o seu cuidado para com o povo judeu, mas, infelizmente, o povo judeu não correspondeu ao amor de Deus e tornaram-se rebeldes, se rebelaram muitas vezes contra o Senhor. Foram temas que nós já estudamos e já estão disponíveis lá no YouTube. O tema do programa hoje é o convite ao arrependimento, e eu gostaria, de lembrar que este é um dos principais temas do livro do profeta Jeremias. Jeremias foi usado por Deus diversas vezes para chamar o povo de Judá ao arrependimento. Veja o que diz a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que um dos principais temas do livro de Jeremias é o arrependimento. Diversas vezes o Senhor utiliza-se do profeta a fim de que o povo judeu abandonasse seus pecados, assim voltando-se para ele. Então eu vou ler aqui alguns textos. Eu vou dar uma pausa aí nessa introdução, nós voltaremos a esse texto aí, mas eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta, para que possa ler comigo alguns textos que falam exatamente sobre esse convite ao arrependimento. Nós já vimos em programas anteriores, que Jeremias viveu, profetizou já no reinado de Josias, que foi o último rei piedoso, e também nos dias de Joaquim, Jeoaquim, Zedequias, os últimos reis de Judá. E os dias de Jeremias eram dias de muita turbulência, de muito pecado, de muita injustiça, de muita violência e principalmente de muito paganismo, de muita idolatria. Infelizmente, havia uma corrupção generalizada, em que até mesmo a liderança política e religiosa estava contaminada.
E Deus se utiliza do profeta Jeremias para chamar o seu povo ao arrependimento. Por exemplo, no capítulo de número 3, versículos 12 a 15, a palavra de Deus diz: vai, pois, agora, e apregou essas palavras à banda do norte, e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Lá no capítulo 6, vários textos do capítulo 6, nós podemos ver esse convite ao arrependimento. Por exemplo, no versículo 8 diz: corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em assolação a terra não habitada. No versículo 13 desse mesmo capítulo diz: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza, e desde o profeta ao sacerdote, cada um usa de falsidade. Versículo 14: e curam a ferida, a filha do meu povo levianamente, dizendo paz, quando não há paz. Capítulo de número 7, a partir do versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos, olha que texto maravilhoso, e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Ainda nesse mesmo capítulo, os versículos 25 e 26 diz: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Ainda no capítulo de número 11, se você quiser, anote essas referências para você ler depois, versículos 7 e 8 diz assim: porque deveras protestei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo, dai ouvidos à minha voz, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Lá no capítulo de número 26, versículos 1 a 3, diz assim: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que eles dissesses, não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das vossas ações. Estes são alguns dos muitos textos do livro de Jeremias, em que Deus protesta, Deus chama os profetas, Deus denuncia os pecados, chama o povo ao arrependimento, que este é o desejo de Deus, né? Que seu povo se volte para Ele, voltem-se para Ele, possa buscá-lo com choro, com lágrima, com quebrantamento, com arrependimento, não é assim? Porque a história de Israel, a história do povo judeu é marcada por altos e baixos. E qual era o desejo de Deus quando o povo apostatava da fé, dava as costas para Deus, se tornavam pagãos idólatras? Que eles se voltassem para o Senhor, com o coração quebrantado, contrito, né? E voltasse para o seu Deus. Assim, nós vamos perceber que esta é uma das principais mensagens do livro de Jeremias. Vamos dar continuidade à leitura da nossa introdução? Então nós vamos dizer que diversas vezes o Senhor utiliza-se do profeta a fim de que o povo judeu abandone seus pecados, assim voltando-se para ele. Mas, infelizmente, todas as tentativas foram inúteis, pois o povo permaneceu em sua rebelião e idolatria, não se voltou para o Senhor e por isso o castigo foi inevitável. Que castigo, professor? O cativeiro babilônico, não é? Essa temática do arrependimento, ela é atual, uma vez que serve para todo aquele que se distanciou do Senhor e precisa arrepender-se dos seus pecados, ou seja, voltar-se para Ele. E antes mesmo de nós meditarmos no capítulo de número 3 de Jeremias, eu já quero iniciar o programa hoje fazendo aqui o uso de uma aplicação. Já vou começar o programa hoje aplicando esse texto.
Tenho certeza no meu coração que muitas pessoas que estão nos assistindo talvez estejam exatamente como o povo judeu dos dias de Jeremias, que abandonaram o culto a Deus, o culto, não é, monoteísta, onde eles adoravam única e exclusivamente a Deus, e tornaram-se agora pagãos, idólatras. O seu culto se tornou agora politeísta, adorando a vários deuses, a várias divindades, aos Baals, aos Baalins. E como um abismo chama outro abismo, eles foram mergulhando cada vez mais em pecados, em iniquidades, se afastando, se distanciando de Deus. E olha que Deus misericordioso, olha que Deus longânimo, Deus levanta os profetas, Deus chama, Deus convida o povo ao arrependimento. Agora, o homem dispõe do livre-arbítrio, do direito de escolha. Compete a Deus, como um pai amoroso, como um pai bondoso, levantar o profeta, chamar o povo ao arrependimento, denunciar o pecado, prometer restauração. Se o povo não obedecer à voz do profeta, enviar-lhes o castigo. Mas compete ao homem tomar a decisão de voltar-se ou não, de voltar para a casa do pai ou ficar onde está como o filho pródigo. Olha que texto maravilhoso, né? Glória a Deus. Capítulo 15 de Lucas, que é o capítulo dos perdidos e achados, e claro, eu estou fazendo uma aplicação, né? Você sabe disso. Jesus nos conta 3 parábolas. Você sabe, é a parábola da ovelha perdida, é a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? São 3 parábolas que envolvem perdidos e achados. Na parábola da ovelha, o pastor foi em busca, foi buscá-la. Por quê? Porque ela estava desgarrada, ela não tinha como voltar sozinha. E aí foi necessário o pastor ir buscá-la, porque ela não tinha condições de voltar sozinha. Na parábola da dracma perdida, a mulher também vai fazer a sua parte, né? Glória a Deus. A mulher acende uma candeia, varre a casa, vai procurar a moeda. Por quê? Porque a dracma sozinha não tinha condição de dizer assim, eu estou aqui, não é assim? De falar, não tinha condições. Mas que coisa maravilhosa. Na parábola do filho pródigo, o pai não foi buscá-lo. Não foi. Sabe por quê? Porque ele tinha condição de voltar sozinho. Enquanto a ovelha não tinha como voltar sozinha, enquanto que a dracma não tinha como ser restaurada ou restituída sozinha, o filho pródigo sim. O filho pródigo poderia voltar à casa do pai. E é muito linda esta parábola, você já pregou com certeza, né? Já leu esse texto várias vezes, eu tenho certeza disso. Mas é uma expressão muito bela, muito linda daquele filho, quando ele naquele estado tão difícil, né? Naquele estado passando fome, privações, necessidades, maltrapilho, né? Sujo, desejando comer as alfarrobas que eram oferecidas aos porcos, ele lembrou-se da casa do pai. Quantos trabalhadores de meu pai têm fartura, têm abundância, e eu aqui padecendo necessidades, né? E aí ele toma a iniciativa, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pai, eu pequei contra os céus perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me ao menos um dos teus trabalhadores, um dos teus jornaleiros. Glória a Deus. É possível que naquele caminho de volta para casa ele tenha pensado consigo. É possível que em alguns momentos ele tenha pensado, como é que será que meu pai vai me receber? Como será essa recepção ao voltar à casa do pai? Para sua surpresa, quando chegou lá não tinha repreensão, quando chegou lá não tinha castigo. Ao retornar à casa do pai, tinha vestes, tinha calçados, tinha anel para o dedo, tinha festa, né? Alegria, o abraço, né? Do pai. E é isso que Deus deseja para aqueles que estão distantes, né? Talvez você, quem sabe, foi
criança na igreja, talvez um adolescente, um jovem, quem sabe já pregou o evangelho, quem sabe foi até batizado com o Espírito Santo, quem sabe desceu as águas batismais, quem sabe foi usado por Deus através de alguns dons, alguns dons espirituais, quem sabe, né? Talvez você já pregou o evangelho e muitas pessoas se converteram através do seu testemunho, através da sua pregação, mas hoje, por alguma razão, você está longe, está distante, e essa mensagem é para você. Eu estou fazendo uma aplicação que era para ser feita no final do programa, mas eu sei que tudo há um propósito, né? Essa mensagem é para você. O desejo de Deus é que você tome a iniciativa daquele filho pródigo de voltar para a casa do Pai, para que você possa ser aceito, possa ser recebido como filho, né? Quando o pai coloca a sandália nos pés, quando o pai coloca anel no seu dedo, quando o pai lhe coloca as vestes, o pai estava dizendo: você não será apenas o meu funcionário, você não será apenas o meu trabalhador, mas eu estou te recebendo como filho mais uma vez. E eu posso dizer agora, voltando ao texto de Jeremias, que este era o desejo de Deus, que o povo judeu se convertessem dos seus maus caminhos, abandonasse as suas práticas idólatras e se voltasse para Deus. E por isso, Deus se utiliza de Jeremias para chamar o seu povo ao arrependimento. Vamos meditar no livro de Jeremias? Vamos meditar hoje no capítulo de número 3 do livro de Jeremias. Vamos ler os versículos 6 até o versículo 14. Capítulo 3, versículo 6 diz assim: nos dias do rei Josias, o Senhor me disse, né? Então, como nós já dissemos, quando lemos o primeiro versículo do livro de Jeremias, que diz: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon. Então, Jeremias começou a profetizar desde os dias de Josias, que reinou mais ou menos por volta do ano 640 antes de Cristo. E vamos ver qual foi a mensagem, a palavra que veio a Jeremias. O Senhor disse assim: você viu o que fez a rebelde de Israel? Glória a Deus. Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. Deixa essa tela aberta aí, por favor, que eu tenho algumas coisas que eu quero chamar a atenção aí. Eu quero explicar alguns textos, alguns termos aí nesse texto. É melhor assim, alguns termos, né? Vamos lá. O Senhor disse assim, glória a Deus. O Senhor dizendo assim: Jeremias, você viu o que fez a rebelde de Israel? Israel aí, irmão, sabe quem é Israel? É o reino do norte, são as 10 tribos que havia sido levada pela Assíria. Assim, o povo lá de Samaria havia levado pela Assíria. Por quê? Porque haviam se rebelado contra Deus. Deus está dizendo assim: você viu o que fez a rebelde de Israel? O que foi, Deus? Aí Deus vai dizer: foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. Traz a tela. Eu gostaria de lembrar aí que essa prostituição aí, ela é espiritual. É bom nós lembrarmos isso, né? Que no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, simbolicamente, Israel é esposa de Jeová. Você sabe disso. Assim como no Novo Testamento a igreja é a noiva de Cristo e será a esposa do Cordeiro, no Antigo Testamento há uma simbologia, um simbolismo de um casamento entre Deus e a nação de Israel. Deus escolheu esta nação para ser a sua propriedade peculiar. Inclusive, eu quero trazer à vossa lembrança o que nós explicamos aqui quando falamos sobre Oséias, que Gomer, aquela mulher infiel, representava a nação de Israel. E Oséias, aquele homem santo, aquele profeta, simbolizava ou representava Deus. Então, quando Deus diz a Jeremias, pergunta se ele tinha visto o que havia feito Israel, ele estava se referindo ao reino do norte, às 10 tribos, que começou, depois da morte de Salomão, veio Roboão, e ali houve uma divisão do reino. Depois de Roboão, passou a existir 2 reis reinando sobre as 12 tribos. Você sabe, né? Mas deixa eu lembrar. 3 reis reinaram no Reino Unido, que foi Saul, Davi e Salomão. Cada um deles reinou sobre as 12 tribos e exatamente mais ou menos o mesmo período de 40 anos.
Depois da morte de Salomão veio Roboão, e com Roboão o reino foi dividido. O reino do norte ficou com Jeroboão I, porque tem 2 reis chamados Jeroboão, e o reino do sul ficou com Roboão. Do reino do norte vieram 19 reis, todos eles maus, todos eles ímpios, todos eles cruéis, todos eles idólatras, todos eles pagãos. Não tem um rei bom na história do reino do norte. Já começou errado com Jeroboão, que foi um rei idólatra, né? Do reino do sul, que teve mais ou menos 20 reis, alguns bons reis, né? Ezequias, Josias, Joás, Josafá, foram bons reis que vieram lá do reino do sul. E Jeremias profetiza para o reino do sul, Judá e Benjamim. Por quê? Porque o reino do norte havia ido para a Síria. Deus vai se utilizar, presta atenção no que eu vou lhe dizer para você entender essa profecia. Deus vai se utilizar do profeta Jeremias para repreender o reino do sul, para repreender o povo judeu, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Mas ele começa trazendo à lembrança o reino do norte, dizendo que Israel foi debaixo de toda árvore frondosa para se prostituir, mas não é prostituição física, essa prostituição é espiritual. Ou seja, eles foram adorar as divindades, aos deuses debaixo das árvores frondosas. Eu estou explicando para não confundir essa prostituição física com a prostituição espiritual. Nesse caso aí, essa prostituição ela é espiritual, ela é religiosa, porque diz respeito à adoração a ídolos, diz respeito ao paganismo, é a idolatria cometida pelo reino do norte. Passa o texto agora, veja o que diz o versículo de número 7. O objetivo de Deus é repreender Judá, você vai perceber, mas Deus começa trazendo a lembrança do mau exemplo do reino do norte. Aí ele diz assim, e depois de ela ter feito tudo isso, ela que Israel, ou seja, depois de debaixo das árvores e cometer prostituição, adultério espiritual, adorando imagens, deuses, ídolos, aí Deus diz assim, glória a Deus, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. É possível que você tenha feito essa pergunta, né? Mas Deus não é onisciente? Claro que é. E Deus não sabe de tudo? Claro que Ele sabe, mas muitas vezes Deus dialoga com os seres humanos, com pessoas, como se Ele não soubesse. Assim, por exemplo, Deus perguntou assim a Adão, onde estás? Será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia. Deus perguntou a Adão assim, quem te mostrou que tu estavas nu? Porventura comesse tudo do fruto? A pergunta é, será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia. E aí Deus está conversando com Jeremias como se não soubesse, né? Aí Deus diz assim, depois que ela ter feito tudo isso, ou seja, se prostituiu, adorou ídolos, Deus, aí Deus diz assim, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou, não se arrependeu, não abandonou seu pecado. Observe o que o professor Givanildo disse, o objetivo é chamar Jeremias para repreender o povo de Judá e não de Israel. Aí Deus começa a repreender Judá agora, dizendo assim, e a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quem é Judá aí, professor? O reino do sul, Judá e Benjamim. Deixa eu ler esse texto na Bíblia Viva, capítulo 3, versículo 7, diz assim, glória a Deus, a Bíblia é um livro maravilhoso, né? Eu pensei que depois de fazer tudo isso, ela se arrependeria e voltaria para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã infiel, não é assim? Então observe aí que esse termo traiçoeira, que Deus se utiliza para o povo de Judá, tem esse sentido, sua irmã infiel. A sua traiçoeira irmã, ou seja, a sua irmã infiel, Judá viu isso. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, olha, eu vou comparar aqui, tá certo? Vou comparar Israel e Judá aqui. Então Israel cometeu grandes pecados, ninguém nega isso. Eu acabei de dizer que os 19 reis de Israel, todos os 19 foram maus, foram ímpios, foram cruéis, ok? E Judá teve alguns bons reis, como o rei Josias, né? Ezequias, Josafá, Asa, não é assim? Ambos pecaram, ambos pecaram, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Mas o reino do sul, o pecado do reino do sul foi maior. Por quê, professor? Porque o reino do sul viu o exemplo do reino do norte.
Quando Senaqueribe levou as 10 tribos para a Síria, quem estava aqui no Reino do Sul? Ezequias, que buscou a Deus, orou a Deus, lembra? Senaqueribe disse, eu vou invadir, eu quero ver quem vai livrar vocês. Aí Ezequias orou e Deus disse, através de Isaías, ele não vai entrar aqui. E Deus foi lá e matou o exército da Síria, você conhece a história, 185 mil soldados. E aí, Judá e Benjamim não foram levados pela Síria. Permaneceram fiéis por mais ou menos um século. Só que depois de um século, mais ou menos, porque o reino do norte foi para a Síria em 722, assim, e em 605 começa o cativeiro de Judá. Então, mais ou menos um século depois, o que acontece? Chegou a vez do reino do sul, de Judá e Benjamim, que tinham visto o exemplo. Era para Judá dizer assim, olha, se Deus mandou o reino do norte para a Síria, se Deus entregou na mão de nações estrangeiras, se nós cometemos o mesmo pecado, ele vai nos mandar também. Não é assim? Aí Deus está dizendo assim, que Judá, essa irmã infiel, ou traiçoeira aí, conhece a história do reino do norte, conhece a história de Israel e mesmo assim não se arrependeu. Aí Deus começa a repreender Judá. E a sua traiçoeira Judá viu isso. Veja o que diz o versículo 8. Viu isso, ou seja, soube que eles foram levados para o cativeiro. Aí Deus continua dizendo assim, quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Deixa eu explicar isso. Deus estava dizendo assim, eu rompi o compromisso que eu tinha, como um marido que dá carta de divórcio à mulher. A mulher foi infiel, estou citando aqui de forma figurada, pelo amor de Deus, né? De forma figurada. Deus está dizendo, eu dei carta de divórcio. Me separei de Israel. Deixei que fosse levado pela Síria. Versículo 8. Aí diz assim, dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traiçoeira ou infiel Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, Deus estava dizendo, qual deveria ser a atitude de Judá? Qual deveria ser a atitude do povo de Jerusalém, do povo de Benjamim? Dizer assim, olha, você viu o que aconteceu com o reino do norte? Eles foram levados pela Síria. Eles estão lá no cativeiro. Eles estão lá passando privações. Aquela terra que era ocupada por Israel agora está sendo ocupada por nações estrangeiras. Vamos buscar a Deus. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos abandonar os nossos maus caminhos. Essa deveria ser a atitude do povo de Judá. Era isso que Deus esperava do povo de Judá, de Jerusalém. Deus estava levantando o profeta, como que diz assim, olha, eu estou levantando o profeta para abrir os olhos, para que vocês vejam, para que vocês enxerguem, para que vocês não sigam o mau exemplo do reino do norte. Aí o versículo de número 9 diz assim, e aconteceu que pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Veja, eu disse que esse adultério, essa prostituição aí, ela é espiritual, ela não é física, porque adulterou fazer... Como foi esse adultério, Deus? Aí Deus diz, adorando pedras e árvores. Como assim, professor? Ídolos, objetos, feito de madeira, não é assim? Feito de pedras, divindades, as divindades que eram adoradas pelo povo cananeu, os Baals, Baalins, Astarote, não é assim? Enfim, Moloque, o deus do fogo. Deus estava dizendo, mesmo que Judá conheça a história do reino do norte de Israel, não se arrependeram, cometeram os mesmos pecados. Vejamos o que diz o versículo de número 10. Deus continua repreendendo o povo de Judá de Jerusalém, dizendo assim, apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. Ou seja, como foi que voltou para Deus? Não foi de todo o coração, mas de forma fingida. Não houve um arrependimento sincero. Não houve um arrependimento genuíno. Não houve um arrependimento que começa de dentro para fora, com choro, com lágrima,
com abandono do pecado, com quebrantamento. Não. Deus disse que eles voltaram de forma fingida. E ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém consegue, porque Deus conhece o íntimo, Deus conhece o coração, Deus conhece as intenções. Alguém pode estar fisicamente ou externamente quebrantado, prostrado, de joelhos, ou talvez até chorando, ou até talvez derramando lágrimas, mas Deus conhece o coração. Então o que Deus esperava de Judá é que eles se voltassem para Deus com o coração contrito, com o coração quebrantado, com choro, com lágrima, com arrependimento, abandono do pecado. É isso que Deus quer. Não adianta buscar a Deus de forma fingida. Não adianta buscar a Deus como que numa peça teatral onde alguém está fazendo uma encenação, porque Deus conhece o coração. E o que é que Deus quer de todo aquele que por algum motivo, por alguma razão se afastou do Senhor, não é assim? Quem sabe por algum motivo, por alguma razão, se distanciou de Deus. Olha, se está vivo, guarde o que eu estou lhes dizendo, viu? Se ainda está vivo, ainda tem a oportunidade de voltar-se para Ele. O problema é se morrer e não tiver, aí depois que morre não tem como mais. Tem muita gente nesse momento que está lá no Sheol, no Hades, que queria ter uma oportunidade. Se pudesse, voltaria à terra, se pudesse, se converteria a Deus de todo o coração, mas não tem mais oportunidade. E aqui eu trago, não com o intuito de amedrontar ninguém, que esse não é o meu objetivo. Eu estou aqui para ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, quer seja textos que falam do céu, quer seja textos que falam do inferno. Eu estou aqui para ensinar a Bíblia tanto de mensagem de bênção para os salvos, como mensagem de juízo e condenação para os condenados. Eu não estou aqui para amedrontar ninguém, mas essa é a verdade. A pessoa às vezes fica adiando, hoje não, quem sabe outro dia para a semana, e às vezes termina morrendo. Desce a tumba fria e não tem tempo, não tem mais oportunidade. E não tem nada mais terrível do que sepultar alguém que não teve a oportunidade de voltar-se para Deus. Porque quando a gente sepulta alguém que sabe que é crente, que é salvo, que se converteu, a dor é menor. Tem dor, tem saudade, a gente sente, a gente chora, porque nós somos seres humanos. Mas ao menos a gente tem esperança de revê-lo e de reencontrá-lo. Então Jeremias é como que aquela última voz profética. É o último chamado. Não é? Você já viajou de avião? Se você já teve essa experiência, você sabe que quando está prestes ao avião decolar, está terminando o embarque, aí um funcionário lá da companhia aérea diz assim: atenção, senhores passageiros do voo tal, última chamada, assim? Pronto, Jeremias era essa última chamada, para que o povo se voltasse, se arrependesse, se convertesse aos maus caminhos, mas infelizmente o povo não se arrependeu. Veja o que diz o versículo 11, aí Deus diz o versículo 10, que eles não se voltaram de coração, né? Versículo 11 é assim: o Senhor me disse, a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Como assim, professor? Como assim? É porque Israel não teve o exemplo que Judá teve. Deu para entender? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar dos seres angelicais. Vou falar dos seres angelicais aqui para nós entendermos. Quando nós estamos lecionando angelologia, lá no nosso seminário, é como essa pergunta: será que pode ocorrer outra rebelião dos anjos bons hoje? Eu digo, de forma alguma, é impossível. Por duas razões simples. Primeiro, quando houve a rebelião de Satanás, eles já decidiram ficar com Deus. Não, eu não vou seguir Satanás, eu vou continuar aqui onde Deus me colocou. Segundo, ele já sabe o que acontece com quem se rebela contra Deus. Enquanto Satanás e os anjos que lhe seguiram não tinham ideia, eles não sabiam como Deus iria reagir, porque ninguém nunca tinha pecado, ninguém nunca tinha desobedecido, eles não sabiam como Deus iria reagir. E aí, quando Satanás intentou ter o seu trono, e os anjos, a terça parte dos anjos seguiram, eles foram arriscar.
Não sabia como Deus iria reagir e a sentença foi essa. Deus os expulsou do céu e disse, vocês não vão voltar para cá, vou deixar um grupo de vocês presos, um grupo vai estar em liberdade, mas no final vai todo mundo para o lago de fogo, todos vocês que se rebelaram. Então os anjos bons jamais vão se rebelar hoje, porque eles sabem o que acontece com quem se rebela contra Deus. Aí vamos voltar ao exemplo aqui, para ver se a gente entende. Por que é que Deus está dizendo, através de Jeremias, que o pecado de Judá foi maior? Porque eles tinham um exemplo de Israel. Eles viram como Deus reage se o povo não se arrepender. Eles viram que Deus levantou profetas, porque Deus levantou profetas tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. Que essa mensagem de chamada ao arrependimento não foi só para Judá e Jerusalém, foi também para o reino do norte. Mas eles não ouviram, não deram crédito, preferiram dar crédito aos falsos profetas. E qual foi o destino deles? Cativeiro, castigo, juízo. Aí Deus está dizendo que Judá cometeu um pecado ainda maior. Deixa eu ler mais uma vez esse texto, versículo 11. O Senhor me disse como Jeremias, a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Veja o que diz o versículo de número 12, para nós concluirmos. Aí Deus diz assim, vá, pois, e proclame essas palavras para o lado do norte, dizendo, volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não meterei para sempre a minha ira. Deixa eu ler esse texto na Bíblia Viva, capítulo 3, versículo 12. Por isso, Jeremias, vá aos lados do norte e proclame essa mensagem. Volte, Israel, Israel, meu povo rebelde, arrependa-se, volte para mim, e não farei cair a minha ira sobre você, porque sou bondoso, declarou o Senhor, não continuarei irado para sempre. Deus estava dizendo, o caminho qual é? É voltar-se para Ele, é arrepender-se, é buscá-lo com o coração contrito, com o coração quebrantado, com lágrimas, com choro, com arrependimento. É pedir ao Senhor que lhe dê mais uma oportunidade. Há um texto lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, naquela primeira carta das 7 igrejas da Ásia, a carta enviada à igreja de Éfeso, que Deus dá 3 conselhos àquela igreja, porque a igreja de Éfeso era uma igreja forte doutrinariamente, mas o amor havia esfriado. Jesus disse àquela igreja, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí Deus dá 3 conselhos. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Segundo, arrepende-te dos teus pecados. E terceiro, pratica as primeiras obras. E era isso que Deus queria do povo de Israel, do povo de Judá. Que eles reconhecessem de onde havia caído, de uma posição tão privilegiada que Deus havia colocado, que eles se arrependessem dos seus pecados e voltassem a praticar as primeiras obras. E esse texto, esta mensagem, claro, o contexto mostra isso. É uma mensagem destinada principalmente ao povo de Israel, principalmente ao povo de Judá. Mas eu posso fazer uma aplicação. Eu não tenho dúvidas disso, que o Espírito Santo de Deus hoje está falando com cada uma pessoa que reconhece que se afastou de Cristo, se afastou da simplicidade do Evangelho, que já não é mais a mesma pessoa de outrora, que se envolveu com práticas pecaminosas, e Deus convida, chama, para quê? Para se arrepender, para abandonar o pecado, para voltar-se para Ele. Qual é o desejo de Deus? É restaurar. Deus está como aquele pai do filho pródigo, de braços abertos, dando mais uma chance, mais uma oportunidade para aqueles que reconhecem o seu erro. Agora tem um detalhe, Deus vai esperar a atitude. Deus, como aquele pai do filho pródigo, vai lá esperar a atitude, que ele venha, ele sabe o caminho de volta. Não é assim? Então, essa mensagem de arrependimento, esse convite ao arrependimento, embora que de forma direta seja através de Jeremias para o povo de Judá, para o povo de Israel, mas ela aplica-se a todo aquele que está distante de Deus. E eu posso agora, com muito temor eu digo isso, no lugar de Jeremias,
ser um instrumento de Deus, para te convidar para voltar-se para Deus com muita pressa, para que a ira de Deus não seja derramada sobre a sua vida.